Olá, bem-vindos a mais um Narrativa Cast, o podcast que traz histórias reais de pessoas com um propósito e muita conexão. E nesse mês de junho, né, em que falamos tanto de orgulho e representatividade, o nosso papo é sério. Com o setor de eventos e turismo, tem lidado de verdade com a pauta da diversidade. E comigo, né? Aquela maravilhosa, o furacão, a Glitter! Minha parceira de bancada, Gisela Oliveira! Gente, vai começar hoje, vai ser bafão. Vamos lá, vou apresentar. Hoje, aqui, nós temos duas referências, né? Que são exemplo de como é possível transformar o mercado com coragem, criatividade e consistência. Primeira convidada, vou falar aqui, ó. Ela é mulher trans, babadona, produtora de eventos, técnica em agenciamento de viagens, artista e engajada com diversidade e inclusão. Atua no setor de marketing e eventos voltados ao turismo, levando representatividade e autenticidade por onde passa. Eu vou falar o nome dela depois. Apresenta o próximo, Lê. Ai, não. E do lado, ele, empreendedor, colunista, idealizador da LGBT+, Turismo Expo, maior evento B2B do turismo LGBT+, da América Latina. Não é qualquer coisa, né, meu bem? Não, América Latina. América Latina, baby. Um dos principais nomes quando o assunto é profissionalização e estratégia de diversidade no setor. O nome dele é... Alex Bernardes e Teodora Pereira! Ai, gente, não vi a hora de começar, Leandro. Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Estamos muito obrigado. felizes de receber vocês aqui, né? E já vamos começar com a primeira pergunta, né? Como nós somos diferentes, eu falei, não vou fazer tudo igual, né? Vamos Não. mudar. Eu falei, Giza, vamos mudar? Tudo muda, até a bermuda. É Ah, isso. brincadeira. Então vamos lá. Quem são vocês na fila do check-in? Começa, Teodora. Oi, gente! Bom, eu sou Teodora Regia, mais conhecida no mundo dos eventos como Teodora Pereira. Eu tenho 25 anos, sou lá de Sorocaba, então uma cidadezinha do interior, que agora tá um pouco metropolitana. Cresci lá, vim pra São Paulo com 18 anos, assim, meti a cara, cheguei aqui pra conseguir trabalhar e crescer. Então isso já faz aí 6 anos, que eu vou fazer 8 anos, né? Vou fazer 26 agora. Então nesses 8 anos aí... Passei por alguns estados do Brasil também, a estudos, mas sempre voltando para São Paulo, que é o lugar, né, onde a gente realmente consegue, assim, visualizar mais possibilidades de realizar nossos sonhos, de ter uma carreira profissional. Então, eu sou uma mulher trans, né, transicionei aos meus 18 anos, me entendo dessa forma, como uma mulher trans e uma travesti na sociedade. Passei, assim, por... muitas realidades até aqui, desde realidades assim, mais difíceis e extremamente delicadas socialmente, de vulnerabilidade mesmo, até hoje conseguir ascender de uma forma em que eu consigo ter uma vida confortável e ser uma profissional reconhecida. Então também aí passei por momentos, né, de superação até chegar aqui e poder contar minha história. Uau, E eu tive o prazer de conhecer um pouquinho, né? E ela vai dividir com vocês daqui a pouquinho. Vocês vão ver, se apaixonar por Tel. E você, amigo? Bom, eu sou um menino do interior, sou sul-mato-grossense, nascido, criado lá, minha juventude, adolescência. Sou filho de uma catequista com um militar aposentado, de uma família bem católica, tradicional. Meu avô era diácono da igreja, aquelas coisas todas. E sempre fui um cara meio que sonhador, meio iludido com as questões do mundo, acreditando nas pessoas. Sempre acreditei muito nessa coisa de estar junto, de fazer junto, de ir para frente junto. Do lado positivo, sou meio poliana às vezes. Vim para São Paulo em 2008, também com esse sonho, meio sonhador, a convite para ajudar a lançar uma publicação de turismo para esse segmento
segmento, para o segmento LGBT, que não existia nada no Brasil pensado e voltado para a gente. E aos poucos fui ganhando meu espaço aqui em São Paulo e fui mostrando o meu trabalho, conseguindo o respeito das pessoas, sempre recebendo as portadas e as pauladas de uma maneira muito positiva, até de uma certa forma. E aos pouquinhos eu fui convencendo as pessoas e trazendo o trade para o meu lado. E aí hoje a gente conseguiu chegar nisso que você me introduziu aí como o maior evento de turismo LGBT B2B da América Latina, né? Então, foi um trabalho de muito esforço, que é um retrato da minha pessoa, né? Que é uma pessoa persistente, vamos dizer assim. Maravilha, né? O quê? E a gente vai ter mais perguntinhas agora para vocês, e a gente vai começar a entrar um pouquinho de ESG, que no ESG o S é tão importante, né? E eu acho que a gente tem muito para dizer e muito para poder orientar todas as empresas e a sociedade de uma forma geral com o que vocês passaram, né? Diversidade é ESG, não é tendência. Tudo bem? Vamos seguir. Como, Alex, o ESG exige diversidade nas decisões e não só nas redes? Amiga, eu acho que essa questão da ESG é tão ampla, né? A gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala de impacto ambiental, tem uma série de coisas, né? O que a gente está falando aqui hoje, eu espero a gente ficar dentro da questão da diversidade e da inclusão. Eu acho que está mais do que provado, né? Muitos estudos e pesquisas provam que quanto mais diversa uma empresa mais assertiva ela é nas decisões, mais lucrativo é para a empresa, mais ideias criativas se tem no ambiente corporativo. Então, eu acho que é muito importante que as empresas entendam isso, né? Que você implantar o ESG dentro da sua empresa, ela rompe os muros do corporativo e acaba refletindo no social em geral. Então, eu acho que não faz sentido hoje nenhum tipo de empresa não pensar nessa questão de maneira mais séria e não fazer uma coisa só para ser instagramável, estar nas mídias sociais e etc. A gente percebe que as empresas que fazem isso, elas não conseguem atingir os objetivos que são os verdadeiros objetivos de ter o ESG na empresa, que é de transformar o ambiente mais diverso e mais assertivo, mais lucrativo, mais justo para todo mundo que está na empresa. Sim. Então, eu vejo com... Eu penso assim também, desculpa, até que te cortei, né? A gente estava numa feira agora recente, e aí eu passo alguns estandes, você fala assim, gente, a empresa fala que é diversa no Instagram, e aí você passa no stand só homem. Só homem branco. Gente, isso é uma empresa diversa? Será? Não é? Incomoda um pouco, né? Hoje me incomoda muito, vou te falar. Que talvez há 10 anos atrás, isso para mim era meio que normal. A gente não sei, acho que o mundo mudou muito, né? E a gente mudou o nosso olhar, né? Eu acho que acontece isso, a gente mudou. Então, assim, hoje quando eu passo e eu vejo a pessoa fala que ela é e ela não é, isso me incomoda. Por isso que eu acredito que a gente precisa continuar a pensar em evolução. Então, mudamos muito até aqui, mas também precisamos ainda alcançar novos patamares. Porque, enquanto a gente falar de ESG, a gente ainda vai falar também de governança, de ética e de transparência. E, para mim, a ética e a transparência, ela requer um cuidado de olhar para as pessoas da diversidade serem profissionais capacitados, estando capacitados para ocuparem diversas posições. E não apenas as posições mais baixas de uma empresa, mas sim estarem na linha de frente também, quando realmente, estiverem capacitadas para isso. E hoje nós sabemos que existem profissionais capacitados para isso, mas ainda não estão sendo vistos. Exato. Né? Em muitos lugares, né, em muitas empresas, né, lógico que a gente não pode também abrir o leque e dizer que são todas as empresas, né, porque a gente sabe que hoje existem pessoas e empresas que estão tomando a frente das nossas causas e precisamos de cada vez mais. Theo, e as agências, elas estão contratando por propósito ou por pressão? O que você acha?
Gi, eu acho assim que esse é o tipo de coisa que a pessoa contratada, ela mesma vai perceber assim que ela realmente adentrar o ambiente profissional, né? O que você já percebeu na sua trajetória? Olha, o que eu já percebi passando por empresas, né, dos dois lados, né? Então, passando por empresas que alegam, né, um compromisso com a diversidade e a inclusão e por empresas que realmente estão compromissadas com isso. Para mim, isso se percebe logo quando você adentra esse ambiente e você é imerso ali na convivência com as pessoas e com as suas lideranças e com as suas gestões, entendendo como a empresa flui no dia a dia. Por quê? Não basta só você contratar, você tem que estar preparado para receber. Preparar a empresa inteira, né? Inteira, exatamente. Nós estamos falando, sim, de cidadãos que têm direitos e deveres. Isso é um fato. Mas nós também estamos falando de pessoas que têm as suas próprias demandas, e elas são individuais, afinal de contas, todo colaborador vai ter as suas demandas individuais. Sim. E uma pessoa diversa, ela pode ter uma demanda, por exemplo, no meu caso, né, como uma pessoa transexual, de nome social, uma demanda, por exemplo... O banheiro, por banheiro, exemplo. Banheiro sabe? masculino. Então, assim, nós temos demandas nas nossas vidas que elas têm a ver com o quão confortável você vai estar naquela empresa, né? O quão confortável você vai estar diante das pessoas que podem ou não estar preparadas para saber como te tratar. Então, é necessário que haja, sim, um engajamento em relação à educação social desses colaboradores. E ter um compromisso com isso é preparar um ambiente mais saudável para todo mundo no dia a dia. Não é só oferecer a vaga, né? Não, Tipo, é. estamos contratando Não e é. não preparar o ambiente. Sim. Porque se você não pessoa ser prepara bem o recebida. ambiente, o que A experiência a experiência vira uma tragédia. Vira uma tragédia. Vira uma eu tragédia. tive um comentário mesmo da Tel, né, que eu vou fazer aqui, que eu atendi a Tel na unidade, né, no Zaveiro Downtown, e o feedback que a Tel passou para mim foi muito emocionante. Ela falou assim, eu nunca tinha entrado, né, num ambiente onde eu não recebi aquele olhar. Né, Tel, a gente conversando isso, por um lado, para mim como cidadã, dói, fico pé da vida com isso, né? De saber que ainda estamos nesse lugar. E pelo segundo, de um trabalho realmente sendo feito e você perceber isso. Então, sim, está acontecendo. Eu acho que muito mais devagar do que deveria acontecer, mas é caminhando... Estamos caminhando. Estamos caminhando, né? Caminhando A que gente se faz o indo caminho. mais a gente já está mais perto de chegar do que a gente estava Exato. 10 Sim. anos atrás. E né? para mim, eu não tinha perguntado para a Tel, né? Ela chegar com esse feedback, para mim foi muito importante. Isso foi repassado para a equipe, tá, Tel? Porque é muito importante para a gente saber que você está num ambiente seguro, né? Que a gente entendeu qual é toda a pauta, né? Não essa questão toda do negro, como a gente já teve o Uber aqui, né? Então a gente tem realmente esse olhar. Mas você contrata, né, a sua equipe, é uma equipe diversa, né? Totalmente. O Hotel de Laveiro Downtown, assim, eu acho ele diferente muito dos outros que eu já fui. Porque você dá essa oportunidade, né, a todas as pessoas. Então, assim, isso e dá letramento, né? Letramento a gente tem, né, a parte de etarismo, a gente tem líderes novos, líderes mais velhos, né? Eu falo todas as cores e todos os amores, né? E isso pra gente... Você também, né, Lê? Sim. Você também, Então, pra gente, isso é tão importante. E ver vocês que têm um papel tão fundamental... Mas não faz sentido mais hoje, né? Quando a gente pensa nessa questão de diversidade, a gente vê algumas empresas que não entendem essa questão. Gente, se a gente andar na rua hoje, a gente vê todo mundo, é uma diversidade. E a empresa é um reflexo da sociedade. Não tem como você ser uma empresa majoritariamente branca, majoritariamente masculina, majoritariamente heterossexual. Isso não existe no mundo de hoje. Então, mas... Na verdade, nunca existiu no mundo nenhum, nunca né? existiu. Mas eu acho que ainda é uma pedra no sapato, sabe? Os héteros, né? Os homens héteros, eu acho que eles ainda fazem as piadinhas. Acho que eles estão levemente incomodados,
né, com um posicionamento justo. A gente como mulher, como homem gay, como trans, como uma mulher lésbica, eles estão incomodados com isso. É uma questão Tá de com maturidade. medinho, né? Pelo amor de maturidade, Deus, né? tem que ter Então, maturidade. Eu acho que é Freud geração. explica isso. Eu acho que é geração, é geracional. Eu acho que isso vai mudando, vai mudando aos poucos. Lógico que a gente em São Paulo, né, a gente se sente muito mais acolhido, Uhum. né, uma grande metrópole do que uma cidade no interior, talvez até da onde você veio, Sim. né? Então, assim, a gente tem Rio de Janeiro, da onde que eu vim, então, mas eu acho que as novas gerações, elas vêm com a mente muito mais aberta. Eu também acho. Isso faz com que as coisas vão acontecendo. Mas a gente É, não e vai pode mudando. também generalizar. Não. Porque tem uma leva de nova geração vindo que vem replicando esse modelo, tentando replicar esse modelo conservador, careta e etc. O que a gente não pode é deixar que eles dominem novamente essa nova geração, entendeu? É. Então, desculpa, só fazendo um adendo na pergunta da Gi, que essa questão das empresas, se elas fazem de coração Ou se é por pressão. por pressão, uma coisa que eu sinto falando de um modo geral, assim, uma coisa que eu sinto já trabalhando com turismo, pelo menos dentro do turismo, é que as grandes corporações fazem isso por pressão, por interesse de investimento, de estar na bolsa, aquelas coisas, regras todas. As menores, as médias e as pequenas fazem de coração. A gente sente esse movimento dentro do turismo. Os pousadeiros, os hoteleiros, as pequenas redes de hotéis, elas estão engajadas em realmente levar a sério essa questão da diversidade e inclusão para dentro das suas empresas. As maiores, como os donos, como eu falei, são acionistas e eles não estão no dia a dia da empresa, da corporação, eles pedem para o diretor, gerente de investimento mudar a minha ação para essa, para aquela, etc. Ele está no iate dele, no helicóptero de uma ilha para outra, ele não se envolve. Então, essas grandes corporações, o que eu sinto é elas fazem por pressão, por interesse comercial. As pequenas empresas que estão com a gente no dia a dia, que vivem mais de perto a realidade do seu colaborador, do seu quadro de pessoal, e elas perceberam que realmente a empresa, quando ela é mais diversa, ela tem melhor O melhor ganho, né? Em tudo, em tudo. Resolver problemas e etc. Aumenta lucro. Ela leva isso muito mais de coração do que por pressão. Essa é a percepção que eu tenho enquanto organizador de evento, que falo tanto com uma marca mega como um pousadeirinho pequeno, um receptivinho do interior lá de São Luís, entendeu? Do Maranhão, do Lençóis Maranhenses, etc. Eu sinto que as pequenas empresas e as médias estão fazendo mais de coração mesmo. Mas Você eu tiro concorda palma, também, eu bato palmas, né? Eu bato palmas para Disney, porque eles iam voltar atrás, né? Na parte tudo sobre diversidade, e os investidores, né, no conselho falaram, não, a gente vai manter, nós vamos continuar. Então, assim, de uma grande empresa como a Disney, né, por mais que você falou, e eu concordo com você... Não generalizei todas as grandes empresas, por favor, Rede Accor, te amo de coração. Gente, não vamos generalizar, não ok? estamos, Assim, Não, a Rede Accor, inclusive, já é a segunda vez, o próprio Uber veio aqui, ele falou, né? Então, assim, existem realmente, ele não está generalizando, mas assim, das empresas de fora, americana, por esse processo, né, depois da eleição do Trump, que muitas voltaram atrás, eu te bato muito palmas de lá, de uma empresa grande da Disney, pelos investidores terem falado, Sim, não, a gente não vai recuar, a gente vai manter, eu acho e nós que vamos a gente seguir. chegou no momento, principalmente para uma marca como a Disney, por exemplo, que é uma marca que fala com criança, que fala com família e etc., que não tem volta mais. Não tem. Não tem volta mais. A questão, os novos modelos de família, a gente não vai aceitar mais voltar pro armário, entendeu? Não tem isso. Então, assim, ou você se adapta e recebe a gente, no mínimo com com a decência que deve ser, com o respeito que deve ter, ou a gente não vai consumir sua marca mais. Imagina a Disney começar a não receber mais famílias que
Que só receber famílias que fazem parte do modelo tradicional. Acabou, gente. Acabou. Porque, assim, não tem mais uma família... Hoje a gente não vê mais uma família que durou 50 anos, Não. com os pais juntos, com os filhos juntos, que todo mundo é hétero, bonitinho. Não existe. Não existe. Toda família tem um gay, um viado, uma travesti, uma sapatão, uma lésbica, um preto misturado. Não tem mais esse modelinho bonitinho de cartão postal, margarina que a gente via. Nem a propaganda de margarina não é mais... Isso, não é mesmo. Não é, mudou. Ou essas empresas que trabalham com esses clientes se adaptam e se preparam para receber e acolhem a gente de uma maneira correta, ou elas vão fazer o quê da vida? Gente, eu tô ovulando com o assunto. Olha, ovulando. E tem tudo a ver com a próxima pergunta, né, Com certeza, Lê? Teodora. Para você, existe de fato pessoas LGBT nos bastidores, nas lideranças e nas decisões? Olha, Ih, esse suspiro, meu pai. pessoas LGBT, sim. No geral, se a gente for falar, pessoas LGBT, sim. Porque a gente ainda entende que dentro do LGBT a gente tem camadas, né? Então, nós temos aí diferenças, né? Entre pessoas bissexuais, temos diferenças entre pessoas lésbicas, pessoas gays e pessoas trans, são recortes diferentes, né? Agora, falando da minha realidade enquanto uma pessoa trans, não me vejo representada hoje, assim, nas grandes lideranças de grandes corporações ou mesmo nas de médio porte, tá? Mas, assim, ainda acho que estarmos dentro delas é o caminho para alcançarmos, e falarmos sobre isso ainda é um caminho para alcançarmos, né? Porque se a gente não se propor a discutir isso e a expor isso, essa realidade ela não vai mudar, né? Então eu estou falando especificamente do meu recorte, né? Que é um recorte que tem mais difícil acesso, sim, porque nós somos uma população mais marginalizada no Brasil, sim. Nós não preciso nem falar dos dados que, né? Todo mundo sabe. São chocantes. Né? Caraca, né? Se a gente pensar que 90% das pessoas trans e travestis no Brasil ainda estão fadadas à prostituição porque não conseguem se inserir no mercado de trabalho, ainda mais difícil a gente conseguir falar sobre estar em lugares de liderança, né? Então, assim, é extremamente importante que essa discussão ela seja de livre acesso entre nós para que a gente consiga entender que esse cenário ele precisa mudar, principalmente porque essa questão ela é uma questão tão social e enraizada que ela tá antes, ela tá, às vezes, até mesmo na qualificação, sabe? Como é que essas pessoas estão qualificadas para o mercado? Aí a gente vai entrar num outro âmbito, que ele é um âmbito de raiz social, né? A gente vai... Exatamente, mas assim, falando de pessoas capacitadas para estarem nesses lugares, elas também existem para ocuparem essas posições. Você é uma mulher, você tá sempre aparecendo, você tá em todos os eventos, né? Mulher super inteligente, conheci há pouco, mas assim, né? Super inteligente, a Giza falava muito de você. Então, assim, você hoje... Do que você está falando, eu acredito que em breve você consegue ter. Eu acho que você é muito ouvida, deve ser muito ouvida, né? Isso é um fato. E eu acho que em breve você vai ter uma que vai estar numa liderança, né? Numa posição de liderança. Eu espero ver as minhas e os meus nas posições de liderança, sim, porque isso realmente vai ser um indicador de que a gente vai ter mudanças efetivas sociais, né? Então, assim, eu acredito nesse caminho e eu acho que o caminho vai estar. É só uma questão de tempo. A gente já trabalhou juntas aqui, eu atendendo até eu como cliente, gente. Você sabe a sagacidade, objetividade, né? Vai tá, ó, o bom humor, Só te contar uma história de anos atrás. Quando a gente chegou no turismo, por exemplo, com a proposta da revista, a gente já tinha lideranças gays, cis, no turismo, e de mulheres lésbicas, cis no turismo. E elas não apoiavam a gente. Essas pessoas, os próprios LGBTs que faziam parte dos cargos de liderança nessas megas empresas que a gente buscou no começo, com a publicação e etc., que elas estavam anunciando na Playboy, mas não anunciavam numa revista de turismo que não tinha conotação sexual nem nada disso. Os próprios LGBTs de liderança eram contra. E o que você acha que fez mudar? Eu acho que foi a nossa persistência enquanto publicação, enquanto formador de opinião. E a gente foi fazendo um trabalho muito sério de conscientização, de provocação, sabe?
E aos poucos, os LGBTs do turismo, do nosso segmento, eles conseguiram se sentir mais confortável em poder sair do armário. Eu sentia que tinha muito assim, eu chegava numa companhia aérea que tinha o presidente como um gay, cis, e ele tinha medo de pegar na revista, ele tinha medo de ser identificado, de virar chacota dentro do ambiente de trabalho, ou de estar apoiando a nossa publicação por ser um LGBT, de ser visto dessa maneira. Ele aprovou o anúncio lá na revista dele só porque ele também é gay, sabe? Então, assim, e hoje a gente já consegue ver essas pessoas fora do armário, a gente já consegue ver essas pessoas apoiando iniciativas dentro do turismo, que são voltadas para o segmento LGBT. A gente já vê mais gays e lésbicas em cargos de liderança. Ainda está chegando, ainda falta um pouco para a gente ter pessoas trans nos cargos de liderança, mas eu acho que vai chegar. Eu vou te falar que eu sou de uma... sua geração veio. É como a nossa geração veio. Eu me assumi gay para 13 para 14 anos, né? E foi uma barra. Primeiro familiar, né? Porque década de 90, ninguém se assumia. Quando ele tá falando dessas pessoas gays na liderança, era tudo no armário, sabe? Era tudo no armário. Então, assim... E aí era uma geração que era muito homofóbica. Muito. Eu me lembro de uma gay situação, era homofóbico. Não sei se isso vai entrar no podcast, mas eu me lembro de uma situação... eu conversando com... Eu apresentei a revista para um secretário de turismo, na época, de um estado que é muito famoso no Brasil... Muito famoso no Brasil, por questão de ser a porta de entrada, ele era secretário de turismo na época e tal. E o cara, não sei o quê, patati, patatá, patatá, e eu convenci ele aqui na WTM, em São Paulo, não sei o quê, nananana. O cara fez toda a pose, chegou no sábado à noite, eu fui lá pro Fairmont, não sei se vocês lembram que era um bar que tinha aqui no Itaim. No Itaim, que era um bar LGBT, GLS na época, né? Quem que eu encontro lá? No fervo. No fervo. Tá o secretário. Gente, o homem, se tivesse um buraco, ele tinha se cavado e tinha entrado dentro. Você tinha vergonha. Ele fugiu escada acima a hora que ele me viu. Não acredito. Ele fugiu escada acima a hora que Você ele não me correu viu. com a câmera atrás dele, senhora? Não tinha. Senhora. Eu não arranco ninguém do armário. Eu acho isso tão deselegante. Cada um tem seu drama, cada um tem o seu momento pra sair do armário. Não, mas acho que o que eu falo é isso mesmo. É mais fácil eu entender a cabeça dele do que ele entender a minha. Sim, porque com ele era de uma certeza. geração muito anterior. É. Quando eu falo, com 13, 14 anos eu me assumi gay, tipo assim, era uma aberração, não existia, né? Era todo mundo muito incubado, não tinha essas coisas. E eu falei, não, cara, eu sou. E eu fui pro mercado de trabalho, e assim, minha mãe me apoiou muito, né? Eu fui pro mercado de trabalho e tive cargo de liderança, mas eu não via outras pessoas gays muito em cargos de liderança, sabe? Eu trabalhava com educação e não tinha, era muito homem branco, era isso, no Rio de Janeiro, hein? E aí eu falava, gente, como pode? E eu falei assim, cara, eu não vou me esconder. Eu falava, eu sou gay, pronto. Então, assim, da mesma forma, quando eu vim trabalhar com uma empresa de transporte, que era do meu pai, eu falei, eu não vou fingir, porque o transporte é totalmente hétero, né? Masculino, machista, só total, a galera. Eu falei, não, eu sou gay, eu vou assumir o que eu sou. Sempre assumir, eu não vou voltar atrás, entendeu? E assim, quem não aceitar vai ter que Mas olha, desculpa, sempre... Só, porque às vezes eu tô olhando pra Teodora, ela tá ouvindo a gente, às vezes dá a impressão assim, essas bichas velhas querendo fazer a gente esperar o tempo da gente de ter as coisas. Não é essa, não é essa mensagem, não é essa mensagem que eu quis passar pra você, entendeu? Não. É que assim, eu tenho certeza que a gente vai ver em breve, muito rápido, pessoas trans em cargos de liderança. Eu espero muito por isso. Assim, quando eu olho pra minha trajetória, né, eu vejo, assim, mudanças radicais. Eu, depois de estudar turismo, para tentar entrar no mundo do turismo e dos eventos, que eu estudei turismo e eventos, sempre fui apaixonada, embora sou artista também, então assim, sempre estive transitando, né, entre as duas carreiras, mas eu comecei a trabalhar na mão de obra de eventos, então ser promotora, ser atendente, ser garçonete, gente, eu fui até auxiliar de cozinha, para tentar conseguir uma oportunidade no mundo dos eventos, sabe? E hoje, ter essa oportunidade pela empresa que eu estou, que é a Copas Tour, onde eu trabalho no marketing e faço eventos voltados para o marketing da empresa,
Assim, pra mim, isso já é uma grande conquista, porque já tenho, assim, no meu currículo eventos grandiosos e daqui pra frente espero que cada vez mais possa crescer. Então, assim, não estou falando especificamente de mim e da minha carreira, porque ainda tenho muito pra aprender, Sim. ainda tenho muito pra estudar, pra conquistar, mas eu estou falando sobre visualizarmos possibilidades reais pra pessoas semelhantes. Sim. Né? Então, acho que isso realmente é o cenário que eu sonho, em ver as minhas representadas, em ver os meus representados. Nossa, eu já até bebi uma água, porque olha, bato palmas, assim, gente, que Gente, fala. que fala. Bom, Aí, vamos dar continuidade, né? das histórias, né? As É, histórias reais. de histórias reais. Eu queria ver com vocês, né, Alex, um momento que você se sentiu ouvido e respeitado, e o outro que você se sentiu invisibilizado. Os dois lados. Bom, Sabe, eu vou começar desrespeitado. pela parte triste, invisibilizado, né? Invisibilizado a gente é todo dia, toda hora, a gente ainda sente isso na pele. Mas teve momentos muito mais drásticos e dramáticos de ouvir piadinha, de você fazer uma reunião com um conselho homens héteros, brancos, e ouvir a gente não incentiva turismo sexual, de confundir. Então, a gente passou por isso, eu passo por isso muito, hoje menos, mas já passei por muitos momentos assim, tudo bem, passa aqui mais tarde também, e a gente sente que é uma... Na volta a gente compra, Na né? volta a gente compra, enfim. E de ouvir descaradamente também, piadinha. Essa feira aqui é pro fulano de tal, essa revista aqui é pro fulano de tal. Tipo, como se a pessoa ser gay Subjuga, ou LGBT né? fosse pejorativo, fosse motivo de Sim. piada. A gente ainda ouve isso. É uma forma de diminuir a gente, né? Você afronta? Eu afronto não de maneira violenta. A minha maneira de afrontar é o discurso com tapa de pelica, Sim. sabe? Então, assim, eu já fui uma pessoa mais afrontosa, mas eu acho que a idade vai moldando a gente também, o mercado vai moldando a gente, a vida vai moldando a gente. E eu entendi, lá no comecinho eu esqueci de dizer que eu sou casado, tá, gente? Há 14 anos com o Ricardo, sou um homem cis casado. Ricardo. Gente, E o dia Ricardo- dos namorados chegando. E o Ricardo é uma pessoa muito estudiosa, ele lê vários livros, estuda, é psicanalista, não sei, um monte de coisa. Sabe aquelas pessoas que acordam de manhã, 6 horas da manhã, lê 3, 4 livros ao mesmo tempo, adora estudar e etc. E algumas coisas eu vou aprendendo com ele, né? Porque eu sou o oposto, eu sou o operacional, eu gosto de fazer, eu acordo de manhã cedo com mãos à obra, etc. E o Ricardo me ensinou a etimologia da palavra convencer, que é com você vencer. Então eu passo para o seu lado, te seduzo e te trago para o meu lado. Uau! Essa é a convencer. Então eu preciso convencer o Léo de fazer alguma coisa comigo. Então eu pego o Leandro, vou pro lado do Leandro, fico amigo do Leandro, vou no discurso do Leandro, aos pouquinhos eu vou mudando o Leandro e trago ele pro meu lado. Então, foi essa a estratégia que eu usei dentro da minha área de atuação. Então, assim, quando eu chegava, que eu ouvia piada, em vez de eu ser grosseiro, tipo, sabe, dar a patada, etc., eu ia aos pouquinhos de novo, ria da piada, buscava. Não, mas não é assim, é desse jeito. Com muita paciência, com muita perseverança, aos poucos, demora. Dá vontade de chorar, dá vontade de largar tudo, dá vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, entendeu? Mas eu sentia que eu tinha um propósito e que eu tinha que fazer aquilo pela gente, entendeu? Sabe? Eu venho do mercado de comunicação também, trabalhei com eventos, tudo isso, lavei louça, limpei cinzeiro de bar, morei fora do Brasil, aquelas coisas tudo. Trabalhei com evento a minha vida inteira, até que um dia a convite de umas amigas, a gente resolveu abrir uma empresa de eventos, enlouqueci, fui trabalhar com eventos. Eu cansei de esperar a oportunidade, eu falei, quer saber? Eu fiz igual a Mônica Martelli fez, entendeu? Ela cansou de esperar o convite da Globo, ela foi e criou o texto dela, o teatro dela, a peça dela, e foi o que eu fiz.
eu cansei, aí eu fui na louca, criei minha empresa de eventos e etc. Então, assim, eu era muito mais afrontoso no começo, mas a vida foi me mostrando que eu precisava convencer as pessoas. Eu tinha essa missão de abrir, de deixar pelo menos o mercado que a gente trabalha, que é o turismo, mais aberto para a diversidade, para a inclusão. Me chocou muito, porque quando eu cheguei em São Paulo, que eu vim trabalhar com a publicação e no segmento de turismo, eu achava que o turismo, porque eu olhava para o turismo só tinha gay, gente. Eu também. Eu chegava na hotelaria, só tinha gay, sapatão, chegava na aviação, comissário, todo mundo gay, sapatão, atendente, não sei o que, no hotel, todo lugar só tinha gay, sapatão, e era um segmento extremamente conservador. Os Continua gays, Como é sendo. que pode, né? os Continua LGBTs do sendo, turismo né? não tinham Não tinha voz. não tinha voz, não tinha força, não tinha coragem de sair do armário, não se sentiam seguros, entendeu? Então eu acho que esse movimento que começou com o Clóvis Casimiro lá em 98, que foi a primeira pessoa a falar nesse tema no Brasil, até hoje é o embaixador do turismo LGBT no Brasil, com o surgimento da Câmara de Comércio, o Ricardo Gomes, etc. Eu acho que a gente foi dando esse terreno mais confortável para os profissionais do turismo saírem do armário e abraçarem a nossa causa, entendeu? Então, eu acho que eu tinha essa missão, sabe, Gi? E eu não quis desistir, eu sou uma pessoa meio assim, sabe? Tipo, não desisto. Eu busco outro caminho. Existe uma diferença entre ser persistente e insistente, né? Insistente é quando você fica na mesma nota ali, batendo na mesma tecla. E persistente é quando você vai procurando outras maneiras, né? Então, eu acabei aprendendo com o Ricardo essa frase, essa sabedoria dele, num dos milhares de livros que ele já leu. E eu comecei a perceber isso, que eu tinha que convencer as pessoas, entendeu? Eu acho que sou um pouco assim também. a diplomacia, tudo é um pouco de libriano também, né? Os dois são librianos, eu e ele eu tenho também. muita diplomacia também. Eu me junto com algumas pessoas assim, como você é amigo? Que você tem que se juntar pra você mudar, porque senão você não consegue. Distante, você não consegue convencer a pessoa. Não consegue. E aí, a parte positiva, né? desculpa. Quando eu me vi, assim, a gente nunca se sente, né? É impressionante, assim, por mais que as pessoas te reconheçam o valor do seu trabalho, a gente, não sei, é uma coisa que a gente tem, talvez a análise possa ajudar a gente a resolver, mas a gente nunca se sente que a gente é merecedor, né? Em 2023, eu me inscrevi no Prêmio Nacional do Turismo com o meu evento, tipo, vou me inscrever, sabe? Tipo, entrei no computador, me inscrevi e tal. De repente, eu me vi entre os 5 finalistas. Falei, Eita! uau, nossa, meu evento do Brasil inteiro. Quantos projetos incríveis, assim. Projetos de eventos na Amazônia, projetos, sabe? Coisas, assim, que transformaram a vida de indígenas, de quilombolas. Mas você transforma E também, aí, amigo. de repente, eu me vi entre os 5 finalistas. Eu fui convidado para ir a Brasília para receber, para participar da premiação, não sei o quê. E aí, quando eu me vi como o primeiro colocado, eu falei assim, não é marmelada, entendeu? Sabe, assim... Você não acredita, a gente não acredita na gente não mesmo. acredita, entendeu? Então, assim, foi um momento que eu me senti ouvido, que eu me senti agraciado, mas que eu, como Você duvidou de você eu mesmo, né? duvidei de mim. Aí eu fiquei pensando... E esses tempos também eu... mandando a apresentação do meu evento para alguns possíveis patrocinadores e tal. E eu tenho alguns amigos que têm cargos de liderança no turismo, que já foram em Embratur, que já foram, sabe, pessoas que têm gabarito, né, que têm um know-how internacional até para julgar e para te analisar. E a pessoa me devolveu assim, cara, a apresentação do seu evento tá fantástica. E eu, assim... Gente, eu achava que estava uma porcaria, sabe? Tipo, a gente é tão exigente com a gente, a gente não acredita no nosso potencial. Eu acho que é essa coisa da gente ser LGBT, desde criança a gente ouvir que a gente é uma vergonha para a família, uma vergonha para a sociedade, que a gente é inferior. E a gente nunca acredita no potencial da gente, né? Então, um momento que eu fui ouvido foi esse momento da premiação, mas que custou para mim, demorou um pouco para eu processar, que era algo genuíno, que era algo de verdadeiro, que tinha um comitê julgador que a maioria das pessoas não me conhecia, não conhecia o meu trabalho, então que foi Já algo de mérito. Agora, né? Já processei. E E você? verdade de autoestima. Com certeza. E Você, você? Theo? O ruim e o bom. Olha só, gente.
Sem churumelas. Não, eu não quero falar sobre uma situação específica, ruim, mas no geral, quando eu estou à frente de produções de evento, ou coordenando montagem, por exemplo, quando eu vou lidar com as equipes ou com os líderes de equipes que vão procurar pela pessoa responsável, a quem responder, a quem falar, e aí eu chego e sempre falo, né? Oi, tudo bem? Sou a Teodora, né? Como vai? Sabe? E geralmente, assim, é sempre a pessoa esperando. Mas, né, quem é a pessoa responsável? Com quem eu falo? Que é a dona da casa, né? Não sou a dona da casa. Não, mas é a pergunta, Mas né? assim, e aí quando eles vêm, que eles vão falar comigo, não é generalizando, isso não aconteceu todas as vezes, tá? Como eu até mesmo falei pra Gi, como foi maravilhoso ser recebida pelo Hotel Slaviero. Mas, geralmente, é sempre assim, com um olhar, né, de... Meu Deus, o que essa menina tá fazendo aqui? Que essa travesti vai me falar alguma coisa, né? Então, desculpa, bati na mesa. Fiquei nervosa. Mas é real, gente, porque isso às vezes não é explícito, né? Esse é o tipo de coisa que a gente percebe no tom de fala, esse é o tipo de coisa que a gente percebe no olhar, esse é o tipo de coisa que a gente percebe na troca de olhares das pessoas que estão, sabe, se articulando. Então, assim, a minha postura profissional, ela é sempre muito firme em relação a quem eu sou, porque essa autoestima que a gente fala que é necessário fazer o resgate para que a gente se sinta merecedor de estarmos nas posições que nós estamos, ela é necessária para até o nosso próprio conforto diante de situações em que nós eventualmente possamos ser questionados pelo olhar do outro em relação à nossa capacidade de estarmos ocupando esse cargo, esse lugar ou essa função. Então, quando você se reveste da sua autoestima e você se reveste dessa sabedoria interna, que também, assim, ela é criada, ela é um exercício, não é todos os dias que você acorda se sentindo o melhor profissional, mesmo sabendo que você pode ser o melhor profissional que você está sendo, né, dentro da sua realidade. Então, nós precisamos exercitar isso para que a gente consiga sim se posicionar e quando essas situações elas acontecerem, nós possamos enfrentar sempre de queixo erguido, sempre de cabeça erguida, porque a gente não pode abaixar a cabeça pro olhar do outro em relação à nossa própria capacidade, porque nós precisamos nos conhecer, e uma pessoa que se conhece, ela tem o poder de si, ela tem o poder do seu caminho, ela sabe quem ela é, e isso importa porque isso tem a ver com a nossa imagem profissional, e aí é marketing também, né, vamos falar a verdade. Com certeza. Nossa, olha, Desculpa, pode continuar. A história é boa. A história boa pra falar também, né? Mas guarda aí, não esquece. Bom. Segura. Uma história boa, assim, em geral, que eu tenho pra contar sobre a minha carreira, tem a ver com a empresa que eu tô hoje, que é a Copas Tour, que é uma empresa extremamente acolhedora e acredito que seja, sim, uma empresa referência para o mercado de trabalho hoje, em especial para o setor de turismo, que é o carro-chefe da empresa ainda, embora a gente não trabalhe só com isso. Mas, primeira coisa, quando eu cheguei lá, tinha outras pessoas trans na equipe. Olha! Então, Pronto, assim, já foi eu cheguei de cara no marketing, tinha mais 2 pessoas trans no marketing da empresa. Falei assim, Você ficou esperançosa, impactada? Qual foi sua reação? eu fiquei abismada, porque a gente tá acostumado a ser sempre uma cota, a gente tá acostumado sempre a ser o único, né? Então, assim, quando eu cheguei lá e eu vi que realmente era real tudo aquilo que me falavam sobre a diversidade, sobre a inclusão e sobre uma proposta de engajamento, entrei por uma vaga afirmativa, então isso também já é um compromisso muito interessante de falar, essa vaga é de uma pessoa trans, eu quero uma pessoa trans com esse cargo, com esse Se virem e me tragam uma pessoa trans. E eu quero uma pessoa trans pra isso. Então, assim, pra mim, isso já são, assim, fatores de acolhimento para exercitar hoje a minha função e a minha profissão. Outra coisa que foi extremamente importante também foi chegar e ter percebido que lá existe apoio jurídico e engajamento com os colaboradores trans que querem fazer a sua retificação de nome. Uau! Então, assim, isso é uma coisa que eu não vi hoje ainda. Com certeza deve existir empresas que têm isso e tal, mas assim, eu não conheço ainda fora a Copas Tour. E isso é o tipo de coisa que mostra que existe um compromisso com
o profissional e com o bem-estar dele no dia a dia, né? Porque imagina, você receber uma folha de ponto com um nome que você não se reconhece. Então, você pensar nisso para o seu colaborador é genuíno. Então, assim, eu acredito nesse caminho. E me deparar com essa realidade, para mim, assim, como hoje, como produtora de eventos e profissional de marketing e turismo, foi, assim, uma experiência, assim, maravilhosa que me fez encher meus olhos, assim, sabe? Eu vou até dar assim, eu comecei a trabalhar com a Copa Pastor há pouco tempo, e a primeira vez que eu fui na Copa Pastor, né, eu fui no prédio antigo uma vez, uma reuniãozinha, mas a primeira vez que eu fui nesse prédio novo, né, que é lindo, incrível, as televisões estavam passando sobre letramento, sobre como falar com pessoas gays, com pessoas trans, sabe? E assim, eu fiquei assim, abismado, e eu passava em todas as televisões, estavam passando isso. Eu já tinha, no ano passado, na Feira EBS, eu já tinha visto outras mulheres trans no marketing, no stand da Copa Pastor. Assim, no stand, falando com as pessoas, recebendo as pessoas. No front. E aquilo ali, eu falei assim, gente, que delícia você ver isso. Porque assim, você não vê em muitas outras, pode ter, mas você não vê isso em muitas outras agências. E recente eu estava com o Edmar Júnior, e ele me contou essa história, ele me falou, olha, a gente ajuda, tal. E aí você vê que eles fazem genuinamente, entendeu? E assim, e vê que são duas gerações que tá ali na frente, né? Edmar pai, né? E o Edmar filho. E assim, os dois abraçaram essa causa, e eles fazem isso, não só com isso, eles também foram a primeira empresa a ser Sistema B, né? E eu nem conhecia ele, ano passado eu tava na Lajev numa mesa, até falei com ele recente sobre isso. Ele tava na mesa do meu lado, eu não sabia quem era ele, né? E aí ele foi pro palco pra falar. Ainda bem que você não falou mal dele. Né? Não falo. E aí ele foi ao palco pra falar sobre como que foi que ele conquistou, tal. Então, assim, eu vejo que realmente é uma empresa que tem um olhar diferenciado para muitas coisas. Só voltando, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo recente. Eu não era muito conhecida, eu entrei no mercado há muito pouco tempo. E ano passado eu falei, gente, eu quero conhecer o mercado, eu quero conhecer essas pessoas. E aí eu fiz uma transição também no sentido de ser muito mais midiático, aparecer e tal. E ano passado, por volta de lá no mês de outubro, o meu vídeo, existe grupos de motoristas, sabe? E assim, São Paulo, em tudo. Eu não tô em muitos, estou em um ou outro, mas meu irmão tá, né? E aí pegaram um vídeo meu e quiseram fazer uma chacota, sabe? Botaram no grupo de motoristas, só homens, né? Pra falar, ó, olha aí o viado do transporte, tudo isso. E aí você falou uma coisa, né? A gente, quando tá muito bem de si, você consegue ter respostas pra tudo. Meu irmão me mandou aquilo, no primeiro momento aquilo me chocou. E foi de um concorrente, tá? Aquilo me chocou, eu falei, cara, aquilo me deu uma raiva, aquela coisa. Eu falei assim, beleza. Peguei o telefone e falei, eu vou ligar. E aí antes de ligar, eu comecei a ver que como as pessoas começaram a me seguir no Instagram. Eu falei, gente, até que o post que ele queria... Que, né, o tiro saiu pela culatra. Fã hater, né? Isso. Aí eu falei assim, vou ligar para essa pessoa para agradecer pela, né, o engajamento que ela tá me dando. Liguei 2 vezes e ele não me atendeu. Então, assim... São pessoas covardes. Até hoje, infelizmente, a gente passa por isso, né? Então, assim, eu quis dilatar assim, não adiantou, meu bem. Olha onde que eu tô. E você? Tá, queridinho. Tá, você meu tem um podcast bem. pra chamar de seu? Não tem. Agora vamos continuar, que a gente tá com pouco tempo. Já tá terminando, Vamos inclusive, ping-pong? com o ping-pong. Olha, agora sim, chegou a hora de trazer leveza. Não que tu tivesse pesado, tá, gente? Não é nada Tá disso, super tá? leve Por favor, até tá uma agora. delícia, né? Essa troca. Respostas rápidas, sinceras e diretas, com espaço para um toque de ironia e inteligente. Coisa que pra vocês é básico, é de saída, né, bebeão? Então, vamos lá. Evento diverso é? Maravilhoso. O meu. Você lê. Uma frase que ninguém mais deveria usar em reuniões é? Essa é mais difícil, né? Essa gente? Então vamos pular. SG real é quando? Nós nos preocupamos em entender que ambiental, social e governança são coisas que precisam sempre estarem ligadas. Boa. Você. Eu acho que é... Faço das suas as minhas palavras? Não, eu acho que é quando é verdadeiro. É. Quando é de coração.
Vai, Giza, você vai. ESG Real é quando? Acabei de fazer, amiga. Essa Ih, já gente, foi. pula. Olha, Ela não tá louca. bem hoje, não. Lugar onde ainda não me sinto seguro é? Na rua. Na rua. Eu também na rua. Eu tava fazendo treinamento com a equipe e eu falei, enquanto eu Na estiver- rua, no estádio de no- futebol. qualquer lugar. é. Enquanto eu não preciso olhar pro lado na hora de dar um selinho num cara, e você, como homem. Nunca dá- dei. Exato. Nunca dei. A luta é nossa. Nunca dei um selinho em Como- público no meu marido. Gente, vocês pararam pra pensar nisso? Eu não dava, hoje eu As dou. pessoas gays, elas precisam olhar pro lado antes de dar um beijo de carinho no seu Pegar na parceiro. mão, não precisa Pegar ser um na beijo. mão. Você pegar na não mão. pega. Eu não fazia isso no passado. Eu tive um relacionamento de 14 anos no primeiro relacionamento e eu também não fazia isso. Hoje eu faço, ando de mão dada, eu beijo. Lógico, né, gente? Não dou beijo de língua, porque eu acho que feio pra todos os gêneros, né? Mas eu beijo, dou estalinho, ando de mão dada, eu abraço. Porque a gente precisa disso. Mas a gente existe o medo. Isso é um fato. É né? triste. Né? Vai, Agora, uma marca que está fazendo diferente é. Pode falar. Posso falar? Pode. A Cor, Copas Tour, a Gol, Slaviero, quem mais que a gente pode falar? A Disney, A TG Mob. a TG Mob, Ah, óbvio. Gente, Ó, pelo amor de desculpa, Deus, aqui, aqui, ó, bandeirinha e tudo, Transporte bora. executivo diverso, maravilhoso, respeitoso. E Você, Deixa essa pergunta com o nosso querido. Tá Vamos bom. analisar. E a última pra Aqui. fechar. pra fechar, uma gíria gay. Uma gíria gay? É, A gente não pode deixar de falar babado, né? babado. Babado, Uma gíria é. trans. Aqué no meu bolso. É. Me Gente, eu paguem. sempre falei a Qué, Amapô. sabia? Amapô. Agora, antes, vai ter mais uma. Arrasa Bi. Arrasa, Arrasa Bi. Bi. Se eu pudesse dar um recado no microfone de um grande palco, o que vocês diriam? Me respeite. Eu diria muita coisa, sabe? Sinceramente. Mas em primeiro lugar, eu diria que as vidas das pessoas trans, elas têm um lugar, hoje ainda na sociedade, de extrema vulnerabilidade. Por conta de comentários, de visões que estão ultrapassadas e que não nos cabem mais. Então, por gentileza, vamos tomar consciência de que nós somos cidadãos com direitos e deveres. Então, vocês vão ter que nos aturar e nos enxergar em todos os lugares possíveis. Na música, na televisão, na moda, nas grandes corporações e na rua. E nós seremos respeitados por bem ou por mal. Porque a cada dia estamos conquistando mais espaço. O mundo também é nosso, porque nós somos o mundo. Isso! Gente, eu sabia. Olha, Olha, Théo, estamos não dá. nos minutos finais. Estamos. Você quer falar sobre a sua feira, que vai ser no próximo mês, Se eu puder, né? eu adoraria Claro. fazer meu merchan Claro, aqui, gente. pode Merchan, falar. gente, você que tá em tem julho. poucos- Olha. Vamos, mas pode falar. Bom, então, a gente está entrando na 4ª edição da LGBT Mais Turismo Expo. Como você mencionou, em pouco tempo a gente se tornou a maior feira de turismo B2B LGBT da América Latina. A gente está esperando pelo menos 65 expositores esse ano. Estou esperando pelo menos 1.000 agentes e operadoras visitando a feira durante o dia todo no Flutuante. O evento vai acontecer no dia 24 de julho, no Hotel Nick, começa às 9 horas da manhã, termina às 18h30, mais ou menos, com as atividades que a gente tem na plenária também, na área de exposição. Esse ano a gente ampliou um pouquinho a rodada de negócios, que foi a primeira feira de turismo a ter uma rodada de negócios de produtos LGBT friendly. A gente está trazendo alguns buyers internacionais, que pra gente, com a ajuda da TG Mob também, que está recepcionando esses buyers internacionais pela primeira vez. A gente também foi a primeira feira, o primeiro produto do trade, né, de B2B, a ter um espaço kids no nosso evento. Eu pensei nisso porque a gente vive uma outra realidade hoje de home office, de trabalho remoto. Muitos pais e mães não têm com quem deixar os filhos. Julho é o mês de férias, então para facilitar a vida de quem visita o evento, a gente tem um espaço dedicado às crianças. O espaço foi um sucesso ano passado, eu vou manter esse espaço.
E é isso, a gente vai ter lá 22 workshops, treinamento, capacitação de vários destinos, produtos LGBT friendly do mundo inteiro. E também alguns debates que a gente vai debater. São temas, geralmente são 4 temas que a gente debate. São temas sortidos, a gente já falou de turismo LGBT com religiosidade, com turismo de luxo. Esse ano a gente vai focar tudo no tema de família. A gente já falou desse tema anteriormente, mas de uma maneira muito superficial. E como o IBGE lançou um dado muito, muito interessante no final do ano passado, que 50 mil crianças foram adotadas por casais homoafetivos no Brasil entre 2021 e 2023, a gente teve mais corpo e robustez para debater esse tema de maneira mais aprofundada. Então, os quatro painéis vai ser voltados para o tema de família, porque a gente tem aí 50 mil novas famílias buscando um lugar, buscando um produto interessante para viajar, que seja acolhida de maneira respeitosa, carinhosa, enfim. Então, a gente vai ficar muito dentro desse tema. E tá todo mundo convidado, o evento é só para agentes de viagem e operadoras. Então, se você é um agente que está assistindo a gente, é um operador e quiser visitar o evento, é só visitar o nosso site no podcast. Vamos colocar o aqui site. No GC aqui. Pode deixar. Pode pôr também. E também, se você tem interesse, alguma empresa do turismo que está aqui, quer apoiar, quer patrocinar, quer estar ali expondo, também pode entrar em contato comigo. O Léo vai pôr aqui no GC, vou pôr meu e-mail. Então já leva a Copa Tour pra lá. O evento dele é babadeiro, maravilhoso. Babadeira, a gente foi, com certeza. Agora, então, gente, queria agradecer a vocês dois. Assim, foi incrível o bate-papo. A gente queria ficar muito mais tempo aqui. Nossa, mas passou voando. passa voando, né? Gi, obrigado. Ai, obrigado. Novo, meu porque amor. assim, eu como homem gay, e no mês de junho, eu fico muito feliz de receber vocês, assim, e a gente poder falar, né, sobre Já isso. é um avanço tão grande, né, isso. gente? A gente tem a liberdade de ter um espaço pra gente poder falar. A gente nem isso a gente podia, né? E aí, isso pra mim é maravilhoso. Queria agradecer a TG Mob, que é o nosso patrocinador oficial, né? Que a gente não agradeceu. E os Eu fiquei esperando o carro da TG Mob hoje de manhã pra pegar, né? Vamos providenciar. Mas eu não vou reclamar, não, porque o carro tá vindo pegar os nossos buyers internacionais, palestrantes. Então, já tô feliz com isso. Tá, gente, queria agradecer, muito obrigado. Hoje a gente ouviu sobre coragem, escuta e compromisso. Falar sobre diversidade no setor de eventos é falar sobre o futuro da nossa indústria, né, amiga? Exato. E se você chegou até aqui, compartilha esse episódio. Manda para as pessoas que você acha que precisa aprender um pouquinho, para aquelas que precisam de mais força, porque a agência precisa ouvir. Comenta com a hashtag NarrativaCast, né? Hashtag NarrativaCast. Compartilha. Vem com a gente nessa jornada. Muito obrigada pela confiança. Obrigado. E só um último recado. Aqui a gente falou, mas você tem que estudar, tem que pesquisar. Para fazer a diferença, não basta falar assim, eu escutei isso. Não. Então, assim, não existe, não tem mais espaço para a pessoa falar assim, eu não sei disso. Você pode me falar? Me explica o cacete. Então, não tem que explicar nada. Cafona! O Google tá aí, ChatGPT tá aí, vai estudar. Quem quer, faz a diferença. Bora agir, que não se dorme na Europa. Exato! Exato! Obrigada, gente! Beijo, palmas! Uhul!